O tema é comunicação cartográfica e a gente vai tratar da questão da construção do mapa, mas numa perspectiva do pensamento. Como que o produtor de um mapa, quem elabora um mapa, deve pensar, o que deve estar na mente desse construtor, entendeu? Ah, a referência que eu vou usar são duas, uma que eu uso bastante, que é a Ruth Law, mas aqui também, ó, eu vou trazer algumas imagens do Menno Krak e do Ferjan Ormeli, que são autores holandeses que escreveram esse livro Visualização Cartográfica, que é um excelente material. Infelizmente só tem língua inglesa, mas é um ótimo conteúdo. Uh, primeiramente, como a Ruth Law diz lá, coloca no seu livro, né? Comunicação cartográfica, visualização de dados espaciais. A construção do mapa segue esse esquema tricotômico da comunicação. É um esquema com três partes que se aplica não somente à cartografia, mas a qualquer tipo de comunicação, seja gráfica, seja textual ou mesmo oral, né? Que é o seguinte: uma pessoa comunica uma ideia, né? Comunica uma mensagem. A mensagem é, obviamente, esse conteúdo. E uma pessoa recebe essa mensagem ou essa imagem. Diariamente a gente recebe mensagens e sinais, né? Seja por celular, seja por comunicação oral, etc. Leitura. Então, um sistema simples, mas que quando essa mensagem não é bem construída, quando ela não é bem objetiva, o que acontece é o quê? É a inserção de ruídos, é a inserção de elementos que podem prejudicar, sobretudo, o receptor, que é aquele que deve ter uma mensagem clara. É lógico que a fonte também é comprometida nesse processo, né? Porque se ele tem um objetivo claro, não de ilusão, né? Ou de dissuasão, essa fonte também tem que saber preparar essa mensagem para emitir a esse receptor. Bem, esse é um princípio simples e aplicável a diversas esferas. Contudo, na cartografia nós vamos ver alguns aspectos específicos. Bem, o processo de comunicação cartográfica segue esse esquema aqui, né? O Martinelli propõe esse modelo, é um modelo que obviamente não é exclusivo dele, mas é o seguinte: para chegarmos ao mapa, a gente parte de uma realidade, de um mundo real, um mundo que é mapeável, certo? Enfim, só que a realidade ela não é uma coisa tão simples, né? Uma parte dessa realidade é possível de ser mapeável, porém nem toda ela, né? Vamos entender esse R2 aqui, seria uma segunda realidade. A realidade 1 seria aquela possível de ser mapeada, e a realidade 2, parte reconhecida da realidade, devido aos conhecimentos adquiridos pelo leitor. Ela pode ser maior que aquela selecionada pelo cartógrafo, né? Por exemplo, quando um mapa é sobre uma cidade, essa cidade está contida num território municipal. A cidade é parte de um município todo. Então, ela é uma seleção desse contexto municipal, uma seleção menor. Enfim, vamos seguir. Então, existe uma realidade, parte dessa realidade pode ser mapeável, é aquela realidade, aquele tema, né, que há interesse em ser mapeado. Bem, essa realidade, esse mundo real, ele é observado. Obviamente é necessário ter dados sobre essa realidade para você poder elaborar os mapas. E é essa informação, esse dado que cai nas mãos do cartógrafo. É essa informação, esse dado que será transformado em informação pelo cartógrafo.
através de quê? Através do instrumento de trabalho dele, que é o mapa, ou o objeto de trabalho dele. Bem, isso implica em quê? Até chegar a esse mapa? Implica em processamento da informação, refletindo o nível de conhecimento e experiência do cartógrafo e empregando métodos apropriados de representação. Veja que não é tão simples isso. Envolve uma série de questões para processar essas informações, certo? Tá, uma vez que isso foi alcançado, esse mapeador ele tem que ter a consciência, a noção de que alguns métodos são necessários, de que alguns elementos são melhores do que outros na elaboração desse mapa. Por quê? Porque o resultado implica nisso, a leitura e a análise do mapa. Se não for bem pensado esse processo de comunicação, lembra do ruído? Esse ruído aqui, ele vai ser um elemento, né, desagregador da informação. Então vamos lá. Informação extraída pelo leitor trabalhando com o mapa, certo? Uma vez que esse mapa está feito, ele volta, mas ele volta para a mão do leitor, do usuário do mapa. Então essas seleções que o cartógrafo faz tem que ter o foco na leitura e na análise compreensível ou compreensiva, certo? Então é a partir dessa elaboração, dessa construção, que o cartógrafo atinge, ou seja, o emissor da mensagem atinge um receptor, e esse receptor é capaz de formular suas ideias. Esse receptor pode ser o próprio cartógrafo, a própria pessoa que está elaborando o mapa, concorda? Porque muitos cartógrafos elaboram os mapas para suas próprias análises. Então, às vezes, ele é também o receptor. Mas quando um receptor está em outro lugar, é um terceiro, é aí que muitas vezes vem o teste da veracidade daquela informação, ou a veracidade no sentido da construção dela, se ela é eficiente ou não. Vamos seguir adiante. Todo esse processo que parece por vezes complexo, porém peronomútil, né? Ele está baseado nessa ideia de cognição, que também é uma ideia. A cognição é um negócio que faz parte de diversos campos, de todos os campos do conhecimento, não de diversos, mas de todos os campos do conhecimento e da própria formação do ser humano como indivíduo. O que é a cognição? Acho que todos sabem, é uma atividade mental e até psicológica para a elaboração do pensamento, para o raciocínio, para a formação de uma imagem na mente e para a tomada de decisão, certo? Quando uma pessoa pensa em elaborar uma atividade ou executar uma atividade, ela constrói, ainda que às vezes isso ocorre de forma rápida, é construído uma imagem na cabeça, um planejamento é posto em ação, ainda que a coisa possa parecer muito simples, né? Eu vou fazer um almoço, vou cozinhar. Então, a gente planeja isso. Muitas vezes é quase que em tempo contínuo, em tempo real, mas há sempre uma antecipação dos processos. É claro que para conhecimentos mais complexos, essa antecipação é mais demorada, é mais elaborada. Vamos pensar na perspectiva da cartografia. Na cartografia, a cognição é visual. Por quê? Porque é destinada à vista, como diz o professor Marcelo Martinelli. Né? Existe uma cartografia tátil, como eu disse em outra aula, porém, a cartografia clássica ela é visual. E ela é relacional. Com quem? Com o espaço. Então, qual é a atividade mental fundamental aqui? É a relação do pensamento com o espaço geográfico. É por isso que é uma disciplina importante no curso de geografia, né? A cartografia é importante no curso de geografia, por essa razão.
que é a ciência que estuda o espaço. Pois bem, o mapa mental. Esse mapa mental é um mapa que se constrói na mente. A construção deste espaço na mente humana. É uma questão de pensamento e de tradução na representação, considerando isso na perspectiva da cartografia, certo? Depende da experiência vivida, certo? Parte da experiência vivida, mas também de um raciocínio. Eu vou voltar nesses dois tópicos, porque é importante. Constrói-se o mapa na mente, porém tem duas perspectivas nisso. Uma é aquela construção do espaço que nós temos do vivido. Por exemplo, o espaço da sua casa. Você conhece muito bem ele. É capaz que, se vendar os seus olhos, você ainda assim consegue se movimentar dentro do espaço da sua casa, porque você conhece a posição dos cômodos. Se sair para a rua, já não é possível tão simples vendar seus olhos, mas você conhece muito bem o que está de um lado ou de outro da sua rua, o que está na frente, a rua que está atrás, ao lado. No seu bairro, na sua cidade, certo? Até o nível da cidade, até o nível do espaço próximo, adjacente à cidade onde a gente mora, enfim, a gente tem uma construção vivida muito nítida, muito prática. Só que existe uma outra maneira de traduzir mentalmente o espaço geográfico, e que é de um espaço não facilmente tangível, como é o espaço do cotidiano nosso, como está aqui o mapa do local, da rua, do bairro, da cidade. O mapa mental, certo? Tem um outro raciocínio que todos nós temos, né? Todos que estão aqui no curso de geografia têm isso, que é aquele raciocínio sobre o esboço do espaço não vivido concretamente, que é o espaço, por exemplo, de todo o território municipal da sua cidade, que extrapola a cidade, que é o espaço da sua região, do seu estado, do país que você mora. Pensa nas regiões do Brasil, por exemplo. Nós temos uma noção de uma figura na nossa mente. Quando eu falo estados brasileiros, se você fechar os olhos, eu tenho certeza que o que vem uma imagem na sua cabeça, que é a imagem do mapa do Brasil com as 27 unidades da federação, certo? Quando eu falo em continente americano, você tem uma visão do que é isso, que é aquela imagem do desenho num mapa. Raramente a pessoa vai pensar isso num globo terrestre, mas pensa como se fosse num mapa mesmo, plano. Então, esse raciocínio é um raciocínio que nós construímos sobre esboços do espaço terrestre, porque ele é esquematizado na nossa mente, certo? Bem, isso aqui esse tópico aqui, esse slide, é um aspecto que eu quero chamar a atenção, de como é importante a cognição para a visualização do mapa e a construção de uma ideia, de um mapa mental. Só que tem esses dois vieses, certo? Um mapa que é o mapa do lugar próximo e aquele mapa de um lugar maior que aquele, né, o ecúmeno, aquele lugar do vivido, que é, por exemplo, o mapa de um estado, de um país, de um continente, do planeta Terra como um todo. Eu tenho certeza que também na mente de vocês, quando fala mapa mundi, você não pensa num globo terrestre, mas você pensa num mapa, né? Um retângulo contendo os continentes do planeta. Mas vamos adiante, sobre a visualização cartográfica. Veja bem, tem um termo muito moderno até, denominado geovisualização. É a visualização geo, certo? Visualização do espaço terrestre. Esse prefixo geo aqui é importante. Eu peguei essa imagem do Crack e Ormelin, onde eles fazem um fluxo, né, de conceitos que eu acho que é muito interessante, muito importante. Primeiro, que é a partir da realidade, né, do mundo real, pense aqui em uma paisagem, que nós começamos a
obter dados, informações, modelar isso e transformar em um mapa e só então construir uma cognição a respeito daquilo, certo? É a etapa final. Então a primeira é debruçar sobre a realidade, selecionar elementos para chegar na última etapa, que é a cognição. Então, qual é o processo? Pensando modernamente que os mapas hoje eles são praticamente digitais, né? Praticamente toda a produção cartográfica é digitalizada, hoje é digital. Quase ninguém mais faz mapa na moda antiga, né, com papel vegetal, com instrumentos gráficos analógicos. Então, essa realidade é colocada, ela é pensada, traduzida em elementos gráficos, lembra da aula passada? Em área, ponto ou linhas, né? Em atributos geométricos, aquilo que é ponto, você atribui um significado. Aquilo que se caracteriza por linha, por exemplo, rios, você traduz em desenhos lineares, e aquilo que é uma área que delimita uma superfície, a gente traduz em área, né, em polígonos, como aqui, por exemplo. Certo? A geometria é a zona, é a área. Uma vez que nós temos esses elementos, nós atribuímos significados a ele e modelamos cartograficamente. Então, essa paisagem que sai do mundo real, ela é digitalizada, a ela é atribuída uma série de elementos, por exemplo, as coordenadas, a posição geográfica que ela está na superfície terrestre. Daí parte para a elaboração do mapa, sua representação na tela do computador e, havendo necessidade, a impressão na forma de um mapa. Essa é a saída e aqui é a entrada das informações. Esse é o processo. Nesse processo, o que se pensa, né? O que se pensa é sobre o atributo espacial, porque tudo que está em jogo nesse processo é a informação espacial, certo? Então, a característica fundamental desses dados utilizados na representação cartográfica é a característica espacial, certo? Algo está no lugar geográfico. Então, essa pergunta subjacente é o onde. Sem esse onde, é impossível você elaborar qualquer mapa, porque como que você vai posicionar isso em relação à superfície terrestre real? E aí tem as anotações, que são as coordenadas geográficas, por exemplo, ou o contexto geográfico. Uma outra questão é o que está ali, certo? Então, você elabora um mapa, você elabora uma feição, por exemplo, 3 zonas, certo? Vamos supor que fosse 3 municípios. Um município A aqui, um município B e um município C. Então, esses 3 elementos estão em algum lugar do espaço, né? Suponhamos que fosse Uberaba, Uberlândia e Araguari, certo? Municípios, né? Então, o que está ali? Ora, Uberaba, aqui Uberlândia e aqui Araguari. O que exatamente? O limite territorial desses 3 municípios. Eu poderia associar um outro elemento, por exemplo, quanto de população tem ali, ou densidade demográfica, alguma coisa assim, né? E aí teria 3 níveis de cores. Pois bem, um terceiro elemento é a pergunta no tempo. Os dados também eles ocorrem no tempo, não só no espaço. Então, a relação tempo e espaço no mapa, por vezes, ela pode ser importante de ser sinalizada, porém nem sempre, né? Muitas vezes nós fazemos um mapa de população e raríssimas vezes a gente dá atenção para esse aspecto de que a população está num dado tempo, né? Então, sempre que elabora um mapa de população, é fundamental colocar a data, o ano, melhor dizendo, que aquele mapa foi elaborado, porque a população muda ao longo do tempo. Um outro elemento que não está aqui e que poderíamos colocar, o Crack e o Ormelin, eles não
enfatizaram nesse triângulo, mas eu acho que faltou, é o quanto. Quanto, porque nem sempre é o que, mas muitas vezes a gente quer saber quanto tem de um determinado elemento num dado lugar. Então, por exemplo, eu posso dizer que aqui, o que está aqui? Uberaba, Uberlândia. Mas se eu estivesse perguntando quantas pessoas habitam em cada lugar desse, é quanto eu tenho aqui, certo? Então, é uma quarta pergunta fundamental nesse aspecto dos dados, das características dos dados para mapeamento. Vamos para frente. Agora tem uma questão das representações. Isso nós vimos na aula passada. Eu achei até melhor abrir com aquele aspecto, porque fica mais claro, né? Toda representação esquemática, representação gráfica, ela é construída com base nesses 3 elementos gráficos: o ponto, a linha e a área. Os autores colocaram um quarto elemento, porque com a computação gráfica houve muita exploração das visualizações tridimensionais. Então a ideia de volume é uma coisa até relativamente nova na cartografia, embora tenha sido elaborado muitos mapas sombreados no passado, antes do advento até da computação gráfica. Mas poderíamos inserir esse terceiro elemento, o volume, a ideia de volume de um dado fenômeno ou fato. Então, ponto, né? As expressões pontuais, por exemplo, imagine que aqui fossem comunidades dentro de um território. Linhas, imagine aqui a rede de vias de circulação. As áreas, imagine nesse mesmo território, né, que está sendo representado aqui, que nós tivéssemos os limites territoriais dos bairros de uma cidade, por exemplo, né? Então, a representação, depois que nós temos os dados, é o segundo passo no processo. E nesse sentido a gente tem uma construção cartográfica calcada em dados advindos da realidade e nas representações que são os critérios gráficos que compõem o mapa. Então, quais são essas características básicas de um mapa? Então veja aqui, mapa é uma forma de visualização científica, certo? Uma forma de visualização científica. Está até errado aqui, está do, mas é de, né? Por quê? Porque ele é construído com base em dados e em regras estabelecidas cientificamente. Então, sendo o mapa uma forma de visualização científica, o objetivo é analisar informações sobre as relações entre os fatos e fenômenos de forma gráfica, certo? Porque podemos analisar fatos e fenômenos numa perspectiva diferente, por exemplo, analisando a partir de tabela de dados e relatórios, ou um texto explicativo, como muitos autores da geografia fizeram. Muitos autores da geografia escrevem sobre o espaço, mas não representa ele em mapas, mas descreve. É o que vocês leem muito nesse curso, que eu tenho certeza. Porém, uma vez que esses fatos e fenômenos aparecem de forma gráfica, a cartografia tem esse papel de transmitir como se dão essas relações geoespaciais. Então vamos voltar um pouquinho nesse exemplo que eu dei. Enquanto muitos autores descrevem as relações espaciais no espaço de forma textual, o mapa tem a propriedade de descrever essas, ou melhor, não descrever, mas mostrar essas relações graficamente, de forma gráfica. Aí o leitor do mapa interpreta isso, escreve sobre essas relações e conclui determinadas questões. E aqui uma última coisa, a visualização consiste em representações gráficas construídas por símbolos, como pontos, áreas e linhas. Os símbolos entenda como as variáveis visuais que nós vimos. Ponto, linhas e áreas são modificados e demonstrados de forma variada a partir de simbologias específicas que se constroem em cima de variáveis visuais. Só que, além da representação gráfica, existe uma
representação, uma construção geométrica que é representativa, mas que mostra a relação daqueles objetos mapeados no espaço. E essas posições são relativas, certo? Quando eu mostrei lá Uberaba, Uberlândia e Araguari ilustrativamente, eles têm uma posição relativa no espaço. Um está mais ao norte, o outro está mais ao sul. Então essas relações têm correspondência no espaço global, construído em coordenadas, por exemplo. Bem, um outro assunto que eu quero chamar a atenção é a questão da escala na representação cartográfica. Eu tenho falado isso desde a primeira disciplina de sistemática. Na cartografia temática, na cartografia de um modo geral, a questão da escala é fundamental, porque a visualização depende dela. Lembra da história da visão de pássaro? O que é a visão de pássaro? É a visão cartográfica. Imagina um pássaro sobrevoando numa altitude baixa, a 50 metros de altitude. O que ele enxerga no território, no chão, é um espaço menor, porém com maior detalhamento do que está ali. Se for um pássaro, uma ave de rapina que está procurando ali um rato, algum animal para caçar, ele vai enxergar melhor. Agora, se ele sobrevoa numa altitude mais elevada, vamos supor 125 metros de altitude, ele tem um campo de visão maior, porém o detalhamento é menor, vai ser difícil ele enxergar um ratinho ali. Então o que acontece? A escala é menor, então quanto mais detalhes, menos superfície mapeada, é como se estivesse numa altitude mais baixa. Quanto mais alto, menos detalhes, porém maior área de abrangência. Então eu trouxe um exemplo aqui para mostrar como isso em cartografia temática pode acontecer, como isso pode ocorrer. Então o Kracke-Orme ele trouxeram aqui um exemplo. Exemplo de mapas temáticos é a influência da escala na análise de um aspecto social. Que aspecto social é esse? A porcentagem de votos trabalhistas em uma região dos Países Baixos. Eles são holandeses, né? Trouxeram aí um tema sobre eleições. Qual é a porcentagem dos votos trabalhistas nessa região aqui da Holanda? Então vamos ver aqui, ó. Vamos interpretar aqui essas letras associadas a esses quadros aqui ao lado. A letra D são as regiões, a letra C municípios, a letra B bairros e a letra A distritos eleitorais, ou seja, a escala está aumentando em que sentido? Neste aqui, ó. A escala é tanto maior quanto mais os detalhes, certo? Então aqui a escala é menor e aqui a escala é maior. Então vamos lá. Vamos começar da letra D para a letra A, certo? Regiões, veja bem. Aqui, ó. Então imagine aqui uma porção do território da Holanda, certo? Uma imensa porção. E um quadro aqui, ó, fechando um território. Porém, ao olhar aqui essa região maior, a gente tem aqui um detalhamento de como acontece as porcentagens do voto trabalhista na região como um todo, ou seja, nessa porção maior aqui, que vai de 10%, 10 a 20, 20 a 30, etc., até mais do que 50% dos votos, certo? Porém, aqui acho que parou mais ou menos entre 40 e 50, pelo que eu estou associando aqui os níveis de cinza. Agora, se eu fechasse um quadro aqui e ampliasse, como ele está mostrando no esquema, eu aumentaria a escala de observação, certo? E veria mais detalhes ali dentro, maior detalhamento da informação, né? Inclusive com maior recorte territorial. E eu posso fazer novas associações dessas porcentagens dos votos. Certo? Se por outra perspectiva eu aumentasse mais ainda essa visualização aqui, ó, pegasse esse território e ampliasse, eu veria essa outra subdivisão territorial e dentro dela mais detalhamento sobre os votos. Enquanto aqui eu tenho apenas uma informação agregada, veja bem, esse é um termo importante. Na cartografia temática, a informação, quando ela é agregada, a gente perde detalhamento
e a escala de visualização, juntamente com essa perda de detalhamento, ela diminui, a escala fica menor, eu consigo ver menos variações ali dentro. Então, se eu olho esse território nesse contexto do C aqui, eu só vejo uma informação agregada aqui em todo o território. Que informação é essa? De que entre 20% e 30% das pessoas votaram na chapa trabalhista. Agora, se eu aumento, eu amplio e vejo as subdivisões territoriais dentro desse município ou condado, né, que deve ser, eu consigo subdividir territórios aqui dentro. Suponhamos que fossem os bairros da cidade, eu consigo refinar ainda mais a informação. Ao invés de ver a informação toda agregada, ela desagrega aqui. E eu percebo que em um bairro aqui, os votos foram muito altos, 50%. Muitos outros bairros votaram menos, até 25% nessa chapa. E de 25% a 50% só que votou na chapa. Então, se eu somo isso aqui e faço uma média, eu vou ficar com essa tonalidade agregada aqui em cinza. Enquanto que eu desmembro, eu vejo que, na verdade, o que está predominando aqui é a menor porcentagem de votos. E, mais uma vez, eu poderia pegar esse território aqui dentro, suponhamos que eu subdividisse, que fosse um bairro e eu ainda subdividisse ele em várias partes, certo? Eu conseguiria ver aqui ainda pequenas subdivisões, vamos imaginar que fossem setores censitários. E dentro dos setores censitários ou colégios eleitorais, por exemplo, né? Acho que cabe melhor aqui. Eu conseguiria ver mais uma vez como os votos se distribuem. O que está acontecendo aqui, gente? Olha só que importante isso. A escala de visualização aumenta de D para A e o pormenor, os detalhes também aumentam. E o território também é mais detalhado. Ou seja, eu represento numa mesma folha mais detalhes, porém uma superfície menor, porque a escala é grande. E numa folha de mesma dimensão, menos detalhes, porém uma superfície maior. Então, a relação da escala que nós aprendemos em sistemática cabe perfeitamente aqui nessa observação, só que com um aspecto adicional, os dados que estão sendo interpretados. Né? Então, poderíamos pegar essa questão dos votos, mas poderíamos pegar a densidade demográfica, distribuição de renda, índice de mortalidade infantil, diversos aspectos socioeconômicos, né? Para ficar no tema socioeconômico aqui. Então, esse aqui é praticamente o penúltimo slide. Esse aqui é o penúltimo slide. E o que eu quero mostrar para sintetizar isso que nós falamos é sobre o processo de comunicação cartográfica como um todo. O processo de comunicação cartográfica, ele parte dos dados. Sem dados, nada de mapa. Sem dados, é impossível fazer mapas. Se você tiver só um fundo de carta, por exemplo, o território de Minas Gerais, beleza, você tem um mapa de Minas Gerais, mas o que você vai colocar ali, o que você vai representar? Advém de dados, certo? Os dados são o ponto de partida para a comunicação cartográfica, né? Então, com esses dados na mão de um mapeador, uma pessoa que elabora um mapa, que é o mapper aqui, é possível a gente chegar num produto elaborado e chegar por seu turno às mãos de um usuário. Então aqui tem uma ilustração que eu acho até bem interessante, onde mostra aqui um mapeador que parte da sua ideia. O mapa mental é o ponto de partida. O que é o mapa de mental? Inclusive é a formulação de ideias, certo? Nessa formulação de ideias está o todo o conjunto. A realidade a ser mapeada, o pensamento sobre essa realidade e a construção da representação cartográfica agrega tudo isso. Parte dos dados, esses dados conversam com representações esquemáticas do território, esse território conversa com esses dados são essas representações são manipuladas em ambiente digital e por fim nós temos a construção de um mapa.
Então, todo esse processo envolve um raciocínio, uma mentalização, uma cognição completa. E, por fim, eu não poderia deixar de salientar que também existe criatividade e escolha em todo esse processo, sempre com base em conceitos. Isso não é exclusivo da cartografia, pessoal. Isso é para qualquer campo do conhecimento. Ninguém entra num curso de engenharia para ser uma pessoa que fica só replicando ideias de livros. Ele entra lá para aprender engenharia e para sair de lá com uma cabeça cheia de ideias e criatividade, e poder fazer as suas próprias escolhas dentro daquele conjunto de conceitos aprendidos. Ninguém entra num curso de geografia para ser professor e sair um robô professor que vai ficar replicando ideias como uma enciclopédia. Ele entra para ampliar seus conhecimentos que já existem, só que formular com base em preceitos já bastante estabelecidos, bastante estudados, mas com capacidades de fazer conexões entre diferentes áreas e trazer novas ideias. Então, para a cartografia não muda nada. Uma vez que nós aprendemos os conceitos que vamos aprender nesse curso, muitos deles, porém não todos, porque é imenso o campo do conhecimento, a ideia é que vocês tenham capacidades de escolhas e criações, né? Criação de mapas e diagramas. Eu só pus aqui esquemas para ventilar essa ideia, né? A construção de mapas implica em várias alternativas, né? Uma vez que vocês venham entender como os dados são trabalhados, vocês podem pegar sobre um território e analisar ele a partir de conjunto de mapas e atlas. Você pode fazer interpretações sobre dados absolutos ou relativos, agregando ou não esses dados, transformando a informação, transformando o dado em informação, na verdade, né? Lembrando que dado é a informação em estado bruto. E outra, nem tudo deve necessariamente ser transformada em mapas. Muitas vezes a informação ela pode ser transformada em diagramas, em gráficos. Às vezes um gráfico fala mais do que um mapa. Então essas escolhas também podem ser feitas. E no campo da cartografia temática, as representações gráficas são fundamentais. Elas andam juntas, certo? Assim que voltarem às aulas normalmente, vá até a biblioteca e leia o livro, empreste lá o livro que já tem comprado do professor Marcelo Martinelli, que ele trata de mapas gráficos e redes, como construí-los. Um excelente livro que está na bibliografia do curso. E outra coisa que nós vamos ver, que é fundamental, são os modelos. Os modelos de representação são variados. Mapas de pontos, mapas coropléticos, mapas corocromáticos, mapas de isolinhas, mapas de superfície, que dá uma ideia de representação tridimensional, mapas diagramas, que eu chamo de mapas gráficos. Vamos ter lá, acho que o penúltimo, o último item do curso é isso. Mapas de redes, de fluxo, mapas, cartogramas, né, como esses de anamorfose. Já ouviram falar disso? Dá uma pesquisada, uma pesquisada aí na internet sobre mapas anamorfose. É uma metodologia bem interessante. Enfim, mapas proporcionais. Então, todo esse conjunto, né, em inglês fala pool, esse pool de informações são recursos para que você, a partir de suas criatividades, de suas escolhas, elabore mapas, faça combinações, né, desses diversos modelos e recursos de representação para a elaboração cartográfica. Certo? Por hoje é só, espero que tenha sido uma informação pertinente para vocês. Até mais.